Vamos continuar hoje com uma conclusão da cruz e Cristo, certo? Nós tínhamos aprendido já que no batismo, melhor dito, antes do batismo, lá na eternidade passada, o Cordeiro já tinha sido morto. A cruz já estava sendo apresentada desde a eternidade passada, no conselho divino, na sabedoria de Deus. Cristo já tinha sido oferecido, e isso tudo tem a ver com o fato dele se despojar da forma de Deus, amém? Tomar a forma de homem, né? Entrar, ser inserido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem, e então reconciliar natureza humana e natureza divina. Uma coisa que eu sempre digo é que Cristo se fez homem para colocar o homem, para colocar Deus no homem. E Cristo morreu e ressuscitou para colocar os homens em Deus. E nessa equação toda, a gente está vendo a importância da cruz e como ela opera desde tempos passados, falando em termos de eternidade passada. Chegando depois, passamos pelo batismo nas águas, que conferimos que Jesus não estava sendo limpo de pecado nenhum nas águas do batismo. Ele estava se carregando do pecado da humanidade, e isso determinava um rumo, um ritmo, uma trilha que ele tinha que caminhar, que era a cruz. E ele estava aflito até que aquele outro batismo que ele disse se cumprisse. Eu tenho ainda mais um batismo para sofrer. Lembram que ele disse assim? E quanto eu fico aflito até que aquela hora chegue. Ele não estava aflito pelo que ele tinha que sofrer na cruz. Ele estava aflito porque ele estava tipo assim, não vejo a hora de completar a missão que o Pai me deu. Passando ele então pelas águas do batismo, na fala de João Batista, você teria que me batizar a mim. Mas o que Jesus fala para João Batista? Convém que seja feito desse jeito para que se cumpra toda a justiça divina, a vontade de Deus. A justiça divina é que tudo esteja em ordem segundo a vontade de Deus. Isso é justiça. Justiça, paz e alegria. O reino dos céus não consiste só em comida e bebida, senão que é justiça, paz e alegria. E a paz e a alegria são um desdobramento da justiça, certo? Mas não sendo esse o tema de hoje, nós só estamos revendo que então Jesus, passando pelas águas do batismo, ele se carrega do pecado da humanidade, e isso só lhe mostra um caminho, que é a cruz, onde ele, levando os pecados nas águas do batismo, na cruz ele se tornaria pecado, para que nós fôssemos feitos nele a justiça de Deus na terra. E a cruz, então, depois de ter operado no último homem, que é Cristo, o último Adão, ele nos faz um convite. Gálatas 2:20. Com Cristo estou juntamente crucificado. Mas essa é a resposta ao convite de primeira mão que vem, que é o seguinte, ele está em Mateus, não sei se dá para ver ali. Dá para ver? Sim, né? Perfeito. Então, aqui está o convite de Jesus. Os discípulos de Jesus devem levar sua cruz. E a cruz não é personificável como alguma coisa. Não é que a minha esposa é a minha cruz, meu chefe do trabalho é a minha cruz. Não. A cruz é um estilo de vida que leva todo aquele que entende que Cristo tem que ser formado no interior dessa pessoa e, dessa maneira, contribuir ao propósito eterno de Deus, que é formar a Cristo no nosso interior. Não cabem duas pessoas. Deus tem que matar um para que Cristo habite no meu interior e ele ganhe espaço em mim. Não é que eu preciso menguar, eu preciso morrer. E nessa morte progressiva que acontece no fato de me negar a mim mesmo, tomar a minha cruz,
eu consigo então ser guiado pelo Espírito, entrar na vontade de Deus, no propósito, no plano dele, certo? Tem uma forma de viver a cruz. A igreja gloriosa é a igreja que vive a cruz de maneira coletiva. É uma geração de crucificados que conseguem manifestar o poder da ressurreição aqui na terra. Então, olha só. Então disse Jesus, estou lendo Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor a mim, achará. Essa vida aqui, a tradução é psique, é a vida da alma, é a vida do eu. Eu quero, eu penso, eu sinto. Isso tudo é completamente inimigo do sentir de Cristo, do querer de Deus, da mente de Cristo. O eu quero é uma das maiores manifestações da minha vida na alma, do meu ego, o que eu quero, mas não seja feita a minha vontade, senão o teu querer, Senhor. Isso é experimentar a cruz na morte ao eu quero. Eu sinto, mas não prevaleça o meu sentir, e sim o sentir que houve em Cristo Jesus, do qual fala Filipenses 2, que ele não ficou na forma de Deus, ele se despojou da forma de Deus, como quem tira uma veste de si mesmo. Vão comigo? Como quem tira um terno de si mesmo. Essa é a frase, se despojou. Então aqui fala, renuncie-se a si mesmo. Primeiro passo. Segundo, tome sua cruz. Tome sobre si a sua cruz. Existe uma medida de cruz para mim e para você que hoje tem que operar nas nossas vidas a fim de que a medida de Cristo que Deus espera que seja formada em nós seja formada hoje. Está entendendo? Gente, parece muito complicado, mas existe uma medida de cruz disposta por Deus para você e para mim nos dias de hoje, a fim de que a medida de Cristo que tem que ser formada em nós seja formada e a gente possa dar a medida de Cristo que temos por dentro também por fora. Não tem nada pior que uma pessoa que tenta dar uma medida por fora que não tem por dentro. Essa pessoa vai cair no jogo das aparências. Vai viver maquiada, vai viver com um disfarce de hipocrisia, porque a pessoa está tentando dar por fora uma medida que não tem por dentro. E se a pessoa está no Evangelho, esse tipo de pessoas vão ter que estar todo o tempo tentando manipular, fazer coisas, se esforçar na carne para sustentar o que pela carne conquistaram. Mas dentro do plano de Deus não existe mais eu. Existe Cristo em mim como a medida de justiça, de autoridade, de poder, de caráter que o Pai precisa encontrar em mim. Agora, leva isso numa escala macro para a igreja. Aí você tem a igreja dos vencedores. Pessoas crucificadas que vivem para expressar a vontade de Deus na terra. Então, olha o convite de Jesus. Se alguém quer ser o meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome sobre si sua cruz e siga-me. 3 passos. O fato de seguir a Cristo no novo pacto tem a ver com ser guiado pelo Espírito. Romanos 8,14 diz que todos aqueles que são filhos de Deus certamente são guiados pelo Espírito de Deus. Mas para que eu possa dizer sim àquilo que o Espírito Santo está me guiando a fazer, eu preciso já ter renunciado a meu interesse
e tomar a medida de cruz que Deus tem para mim naquele dia. Caso contrário, eu não vou poder fazer a vontade de Deus naquele dia. Isso vai trazer um atraso ao crescimento corporativo, que é o crescimento da igreja nessa era. Então, olha o que diz a resposta de Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Tá vendo que é como se fosse um diálogo? Se você quer ser o meu discípulo, 1, renuncie a si mesmo. 2, tome sua cruz. 3, me siga. E aqui tem a resposta. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, esse eu é a alma da pessoa, a vida na alma da pessoa, não mais eu quero, não mais o que eu sinto, não mais o que eu penso, agora estou sendo substituído porque outro está vivendo a minha vida. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, nesse corpo de carne e osso, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou a si mesmo, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Está entendendo? Aqui Paulo descobre o segredo da substituição. Uma vida substituída. A gente não pode fazer nada por si mesmo. Então, a vida no Espírito começa a partir da cruz. Sem cruz não existe vida no Espírito. Viver no Espírito não é uma questão de misticismo. Xalala, estou no Espírito, tremendo. Não, viver no Espírito significa uma vida substituída, que você coloca sua fé em Deus e não em você mesmo, que você é plenamente consciente da habitação de Cristo dentro de você e você vive em unidade com aquela vida que foi te dada. Isso aí é viver no Espírito. Viver no Espírito não é misticismo, não é nem sequer andar falando línguas. Viver no Espírito é onde eu coloco minha fé. Hoje eu acordei confiando que tudo eu posso em Cristo. Só a propósito, que me fortalece. Pode falar. Essa é a essência da graça. E isso, andar nesse estilo de vida, é como se fosse um imã de milagres. Porque a tua fé é extremamente ativada. Exatamente. É por isso, muito bom. Essa é a graça, claro. Esse é o poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que encontra espaço, né? E a graça nada mais é do que a vida de Deus dada aos homens por meio de Jesus Cristo. A graça é a vida de Deus dada aos homens por meio de Jesus Cristo. E é exatamente essa vida graciosa que nos substitui. É aquele poder que se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, você tem que se apresentar quebrantado, disposto a negar-se a si mesmo, sabendo da sua fragilidade e encarando a cruz para permanecer ali com Cristo. E nesse entendimento, o Senhor diz o seguinte: basta-te a minha graça, porque o meu poder se completa, se aperfeiçoa, se mostra na tua fraqueza. O meu poder encontra espaço na tua fraqueza. Enquanto você permaneça crucificado, você vai manifestar poder de ressurreição. Enquanto você permaneça crucificado com Cristo, vai viver pela fé do Filho de Deus. Enquanto você e eu permaneçamos crucificados, vamos ser a geração que manifesta o poder de ressurreição. E é isso que o mundo está gritando. Vivam aquilo que vocês pregam. Mas fora da cruz não existe cristianismo. Só existe evangelho da prosperidade, só existe coaching, sem querer ofender ninguém. Somente existe mensagem que mexe com as emoções, coisa motivacional, coisa que tem cheiro de evangelho,
coisa que tem cheiro de ser de Deus, mas não me apresenta o Deus real e o plano dele para essa era conosco. Então, sábado passado, disse uma coisa interessante. Quando eu experimento a cruz, eu não ando mais com Deus, eu ando em Deus. Porque já não sou mais eu quem vive, eu já estou crucificado. Não tem espaço para dois. Tem que ser, já não mais eu, agora Cristo em mim. E eu, no meu homem interior, unido àquela vida que é graça, que é vida eterna, aquela vida incriada, que é o Espírito do Senhor em nós. Ali então opera a cruz e eu não ando mais com Deus, eu ando em Deus. E Deus está em mim. Esse é o ABC do novo pacto. A. Eu estou em Cristo. B. Cristo está em mim. C. Devo permanecer nele. Qualquer um que leia João capítulo 15 vai tirar essa conclusão. Primeiro, Cristo está em mim. Segundo, eu estou nele. Terceiro, eu devo permanecer nele para dar fruto. E permanecer em Cristo significa permanecer crucificado juntamente com ele, me recriando naquela unidade que nós temos no Espírito com ele. E isso vai me levar a ter unidade verdadeira com os irmãos. Alguém que não está crucificado não tem unidade com os irmãos, tem parceria, estamos juntos, não conseguiu ser um, né? O cara ainda está no estamos juntos, irmão. Sim, mas temos que estar muito mais que juntos, temos que ser um. Só que se a gente não experimenta a cruz, na moral, isso não é uma mensagem bonitinha. Se a gente experimenta a cruz, a gente vai ter comunhão com Cristo no nosso espírito e comunhão entre nós de uma maneira fluida e dinâmica. Então, Deus não quer me melhorar, Deus quer me crucificar e que eu permaneça ali, que meu ego, que meu eu, que a minha natureza de pecado permaneça aí pregada na cruz, porque essa é a porta para acessar as coisas eternas, né? Então, eu quero compartilhar com vocês rapidamente hoje 7 marcas de um crucificado, 7 evidências de que você está crucificado. Quantos querem evidências? Quanto querem se medir, se testar? Quanto é que eu estou vivo? Vai lá no velório, pega o corpo do morto, tenta cuspir nele, tenta bater nele. Ele não vai reagir porque ele está morto. Hoje nós vamos ver quão reativos somos e quão vivos estamos. E eu vou mostrar para vocês pela Bíblia, com a ajuda do Senhor, porque tem tudo em espanhol, que eu vou compartilhar hoje, mas vou traduzir em simultâneo. E eu vou armar o material para vocês, eu garanto isso, e eu vou enviar no grupo. Tudo que a gente vai ver aqui hoje, você vai ter no grupo, então não se preocupe, que esse material vai estar bem feito para você. Então a cruz sempre vai ser sinônimo de processo, certo? Nós estamos sendo processados. A gente já ensinou que a gente já foi salvo no Espírito. Deus nos deu vida eterna, nos deu a salvação no nosso Espírito. Nascemos de novo do Espírito. Fomos libertos da condenação do pecado no nosso Espírito. Estamos sendo libertos do domínio do pecado na nossa alma. Estamos sendo salvos na nossa alma. Dia após dia estamos sendo purificados, santificados pelo poder de Cristo, no fato de se manter crucificado juntamente com Ele, e seremos salvos da presença do pecado. Seremos salvos no corpo. Tá vendo? Espírito, alma, corpo, espírito. Já fui salvo. Não perco essa salvação, não se perde. Eu já tenho vida eterna, eu já fui libertado da condenação do pecado. Mas na alma eu estou sendo salvo. Essa é a fé com obras, a fé que me dá galardão.
Na alma, eu estou sendo salvo e eu estou sendo o quê? Eu estou sendo... Gente, não sei se vocês estão vendo a relação que tem a salvação com o pecado. Se o pecado não tivesse entrado na humanidade, não teria necessidade de salvação. Não sei se concordam comigo. Porque nós fomos salvos da condenação do pecado, estamos sendo salvos do domínio do pecado por meio da cruz, salvação dinâmica, a salvação que eu tenho que cuidar. Que salvação que eu tenho que cuidar diligentemente? A salvação da minha alma, a purificação, a santificação. Eu não estou falando de inferno, que você perde e vai para o inferno. Isso não se perde. Vida eterna todos temos. Você não tem que se preocupar com a nova Jerusalém celestial. Lá todo mundo vai se encontrar, os salvos, no Espírito. Mas nós estamos sendo salvos do domínio do pecado. E na ressurreição, no nosso corpo, seremos salvos da presença do pecado. Vamos herdar um corpo 100% como o de Cristo. Estão comigo? Então, gente, isso é muito interessante. A vida eterna não se perde, mas o galardão sim. E o galardão está determinado pelo nível de salvação na alma que você atingiu, atravessando os processos, tomando sua cruz e deixando que Cristo se forme dentro de você. No tribunal de Cristo, Deus vai tentar achar uma medida de Cristo dentro de você. E esse tribunal é para a igreja. Não é o julgamento do trono branco de Apocalipse 20, lá no final. Não, é uma medida para Cristo voltar e julgar as nações com a medida que ele encontrou na sua igreja, que é a nação celestial de Deus. Então, todos teremos que nos apresentar perante o tribunal de Cristo e cada um terá que render contas e ser galardoado ou não pelo que tenha feito no corpo. Então, aqui, qual o sentido dessa mensagem todo da cruz? Edificar a igreja. Porque se Cristo cresce dentro de você, a igreja está crescendo na cidade. Se Cristo cresce dentro de mim, graças a que eu entendi a mensagem da cruz, que não se trata de mim, que preciso viver crucificado com Cristo, e eu vou passando os processos, e eu vou dando a medida de Cristo que Deus requer de mim dia após dia, a igreja está sendo edificada de maneira orgânica, como pedras vivas. E uma vez que eu consigo entrar nessa edificação dinâmica de eu ser edificado como uma pedra da casa de Deus, Deus aí pode me usar como um co-edificador juntamente com Ele para edificar com pedras preciosas, prata e ouro, que são materiais de construção de outra parte da casa de Deus, que não é a parte que está composta pelas pedras vivas. A gente já vai entrar nisso, já vamos ver a casa de Deus, vamos ver a matéria-prima da casa de Deus, que somos nós, e a nossa alma, que está sendo... Você chega a ser uma pedrecinha branca, como diz Apocalipse, passando antes como pedra viva pelos processos de Deus. E é aí que entra a cruz. A cruz é o processo. Antes da cruz tem minha forma de ser. Depois da cruz tem a forma de ser de Cristo em mim. Antes da cruz é Adão. Depois da cruz é Cristo, todo em todos. Antes da cruz é alma vivente. Depois da cruz é espírito vivificante. Então, aí quando Jesus ensina negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Senhor, esse é o convite para uma vida de poder. Esse é o convite para uma vida que vence, para uma vida substituída, para uma vida onde você continuamente está experimentando os dois lados, os dois polos da cruz. A cruz é como uma pilha. Quantos viram a pilha?
A pilha tem polo positivo e polo negativo, certo? Mais e menos. É isso mesmo. O que é o negativo da cruz? Que vai me doer. Mas o que é o positivo? Que vai se formar Cristo em mim. O que é o negativo da cruz? Que vai extrair pedaços do meu velho eu. Mas o que é o positivo? Que vai adicionar manifestação de Cristo em mim. Está comigo? Até para orar por um doente, você precisa de cruz, porque na tua própria natureza, você e eu temos medo, temos vergonha de quebrar o gelo e abordar uma pessoa e evangelizar essa pessoa. Você sabe por quê? Porque temos medo da gente ficar mal, entendeu? Porque a gente ainda precisa de cruz. Quando a gente sente medo, quando Deus te fala, ora por aquela pessoa no mercado, e você se faz de bobo, isso é falta de cruz, porque ainda para uma coisa tão simples quanto essa, a gente precisa da cruz operando o fator sustrativo, tirando meu medo, e operando o fator aditivo, colocando a ousadia do Espírito Santo para fluir, tirando meu jeitinho de querer curar uma pessoa e adicionando o poder do Espírito Santo que cura toda doença. Quantos estão comigo? Amém? Então, a cruz está operando o tempo todo, cara. E esse é o convite para uma vida de poder. As pessoas que vivem uma vida de manipulação, que vivem uma vida de covardia, são pessoas que não estão crucificadas. E disso, dentro do cristianismo, tem um monte. Mas Deus já tem preparado o tratamento deles. Aqui a gente precisa entrar num processo progressivo e gradativo ou gradual, mediante o qual algo é modificado, algo é alterado, algo é matado em nós. Amém? Essa é a beleza da cruz. Com Cristo eu estou juntamente crucificado. Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, no meu homem interior. Eu vivo no novo homem. Está comigo? Então a cruz, quanto mais cruz tem operando na tua vida, mais Cristo tem na tua vida. As pessoas que têm mais poder desenvolvido de Deus no interior delas são as pessoas mais quebrantadas, mais crucificadas, mais que se reconhecem e já estão quebrados perante o Senhor. Certo? Então, isso que é ser pobre de espírito. Isso é que é ser manso e humilde. É encarar a cruz e deixar que a beleza da cruz opere em mim. É como uma lagarta quando ela vai transicionar para uma borboleta. Ela precisa passar por um processo. Você precisa, e eu, temos que migrar do velho homem, de Adão, passar pela cruz e saber que o melhor está depois da cruz, naquela porção de Cristo que vai ser formada em nós. Então, tem aqui Gálatas 6,14, um versículo muito bom. Eu vou colocar aqui na tela, vocês me dizem aí se dá para ver. Agora eu estou compartilhando já. Dá para ver alguma coisa aí? Sim? Beleza, então testemunho de 2 ou 3 já está contando. Olha o que diz Gálatas 6,14. Mas longe, esse é Paulo, longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A cruz foi a que me trouxe de morte para a vida. Antes eu estava morto para Deus e vivo para o mundo. Eu estava morto para Deus num coletivo, um conjunto de pessoas que se chamam Adão. Estava morto em Adão, em uma tumba que se chama mundo e anestesiado por uma anestesia que se chama pecado, esse veneno. Eu estava morto para Deus, vivo para o mundo. Mas depois que eu experimentei a cruz, eu passei a estar vivo para Deus e morto para o mundo, porque o mundo está crucificado para mim, assim como eu estou crucificado juntamente com Cristo. É isso que diz aqui. Longe esteja de mim
gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estão comigo? Que interessante. Ele diz, claro, é o mesmo princípio que ele encontrou quando ele fala em Coríntios 12, quando ele fala... Coríntios 12 não é, mas quando ele fala do espinho na carne, ele fala, eu me gloriarei mais bem da minha fraqueza. Porque quando eu sou fraco, eu sou forte, porque eu entendi que a graça do Senhor opera na minha fraqueza. Por isso que o Senhor precisa de eu crucificado. Não vou me gloriar em outra coisa, a não ser a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso não é uma mensagem que passa de moda. Não é uma mensagem que, isso aqui está de moda pregar agora. O pregador esse prega essa mensagem sempre. Esse aqui é o âmago, gente, da vida da igreja. É o âmago de um cristianismo de poder. É o âmago de uma vida substituída, onde não sou mais eu, mas é Cristo em mim. Estão comigo? Então, isso aqui, Gálatas 4,14, guarda isso. A minha vida na alma passa pela cruz e eu entro a viver na vida do Espírito. Essa é a morte ao eu, é a morte ao que eu quero, ao que eu penso, ao que eu sinto, àquele individualismo que me afasta do corpo de Cristo, que é a igreja, né? A pensar no meu, Pai meu, não, é Pai nosso que estás no céu. Entendeu? Meu chamado, meu propósito, não, é o propósito eterno que é em Cristo Jesus. É o chamado que Deus nos fez. Óbvio que Ele vai te enviar a um lugar em particular, a uma tarefa em particular, mas não trata-se de você nem de mim. Trata-se de um macro processo, de um macro propósito, de um macro plano, de um propósito que vem antes de nós e vai ser depois de nós e é maior do que todos os nossos sonhos e coisas e anseios. Aquele negócio de venha a Deus para que Ele faça realidade teu sonho. Não, meu amigo, o Evangelho não é isso. O Evangelho é pegar os teus sonhos, pregar eles na cruz juntamente contigo e substituir eles pelos sonhos de Deus. O Evangelho não é pedir a bênção, que Deus abençoe esse projeto. O Evangelho é estar tão morto que eu tenho somente uma folha em branco, aqui uma folha em branco, para que Deus deposite que Ele me revele o seu propósito e me faça entender o que Ele está fazendo. Então hoje temos sete marcas de um crucificado. Vou fazer bem rápido. Primeira marca de alguém que está crucificado. Alguém que está crucificado, número 1, não tem nada para esconder. Não tem nada debaixo do tapete. Nada, absolutamente nada. É uma pessoa que vive nua no sentido espiritual. É uma pessoa que se mostra, como que eu posso dizer, vulnerável. É uma pessoa que confessa pecados. É uma pessoa que rende contas. É uma pessoa que sabe se submeter à autoridade de Deus e à autoridade de Deus nos homens. É uma pessoa que reconhece a graça nas outras pessoas e o corpo de Cristo. É uma pessoa que não tem nada para esconder, gente. Que tem suas cargas apresentadas perante o Senhor. E eu quero levar vocês eu não sei se vai dar o tempo para irmos pela Escritura, mas eu quero que vocês vejam a trajetória de Jesus, quando ele sai daquelas águas do batismo e ele vai encarando a cruz, acontecem muitas coisas. E quando ele está crucificado, uma das coisas que acontece em Jesus, como é que ele fica? Ele fica nu. Os soldados romanos furtam as vestes dele e eles fazem tipo um sorteio aí com as vestes de Jesus. Isso está até nos Salmos, né? Mas aí você pode ver subjetivamente que a primeira característica de uma pessoa que está crucificada é que a pessoa está nua. Ele não tem nada que esconder para ninguém, né?
Nada, absolutamente nada. Quando você tem coisas para ocultar para tua esposa, quando você tem coisas para ocultar para a pessoa que está te pastoreando, quando você tem coisas para ocultar para Deus mesmo, tem pessoas que eles estão tão manipulados em si mesmos que ocultam coisas de Deus. Cara, que coisa ridícula! Ocultar uma coisa de Deus. Impossível, impossível. Gente, a gente precisa aprender a tratar as coisas no tempo certo, mas a tratar as coisas. Tem coisas que têm que ser tratadas. Não adianta colocar debaixo do tapete, porque isso é Adão, é o velho homem operando. Cristo em nós é luz e anda na luz e pratica a verdade. Isso é uma das marcas de um crucificado. Número 2. Um crucificado é uma pessoa inofendível. Tenta ofender uma pessoa que está morta. Ela nem vai te ouvir. Ela nem vai se tocar com a tua ofensa. Mas olha o que Jesus disse na cruz, em Lucas 22:34. Quando ele estava sendo crucificado, ele disse: Senhor, perdoa eles, pois não sabem o que fazem. Não é que Jesus, ele estava perdoando seus ofensores, seus crucificadores. Não é que ele estava perdoando, ele já estava em um outro nível. Ele estava no nível intercessor. Estão comigo? Ele não estava no nível ofendido, nem no nível perdoador. Ele estava no nível intercessor. Estava tão crucificado às ofensas que ele somente intercedia pelas pessoas que o ofendiam, cumprindo o que ele mesmo ensinou no Sermão do Monte. Orem por aqueles que os perseguem, abençoem aqueles que os amaldiçoam. Paguem bem por mal. Estão comigo? Isso é viver a cruz. É difícil. Eu não estou aqui pregando como se eu cumprisse tudo isso ao pé da letra. Mas na minha tarefa de edificar a igreja, eu tenho que pregar a verdade. E essa palavra é a verdade. Um crucificado vive da forma que Estevão viveu. Como vive Estevão o fim dos seus dias? Ele está sendo apedrejado como o primeiro mártir da igreja primitiva. Estevão começa a ser apedrejado e ele se ajoelha, olha para os céus se abrem, ele começa a enxergar o rosto de Cristo no Espírito e o próprio Estevão diz: Senhor, não leves em consideração o pecado deles, perdoa eles. Igual que Cristo, igual que o que Jesus fez na cruz, né? Porque nós refletimos aquilo que contemplamos e ele estava vendo o rosto de Cristo, os céus abertos e o próprio Cristo olhando para ele, recebendo ele como o primeiro mártir da igreja primitiva. Então, um crucificado, número 2, segunda atitude que tem um crucificado é que ele é inofendível. Você pode falar, tá bom, eu sei perdoar, mas o perdão não é o estándar. Segura aqui. Jesus ensinou perdoar, certo ou errado? Mas ele quer nos levar num nível que a gente já seja tão perdoador que a gente desenvolva uma espécie de imunidade na alma, que a gente só se torne intercessor. Estão comigo? Você tem o cristão ofendido, que é o cristão que não é aprovado por Deus. Tem o cristão que perdoa, que é o cristão que está sendo treinado. E tem o cristão que é intercessor. Ele, digamos assim, já tem tanta saúde na alma que ele, não é que não precisa perdoar, mas ele já, certo, a pessoa quer ser desse jeito comigo, eu vou abençoá-la, eu vou orar por aquela pessoa, eu vou pagar bem por mal. Romanos 12:21 diz assim: não sejam vencidos pelo mal, vençam o bem com o mal. E não está falando em termos de bem e mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está falando em termos de obedecer a Deus e de fazer e manifestar aquilo que é eterno. Então, você tem pessoas
ofendidas, cristãs, tem pessoas perdoadoras, cristãs, mas tem intercessores cristãos. Deus quer te levar naquele nível. O perdão é uma ferramenta para tirar eu e você do standard de cristão ofendido. Você começa a usar o perdão, desenvolve cura, 70 vezes 7, mas você chega a um nível de crucificá-lo juntamente com Cristo. E é o que Paulo falou. Paulo falando para a igreja de Corinto, ele falou o seguinte: e se alguém me deve alguma coisa, eu já perdoei na presença de Deus. Tá ligado? Tipo assim, e se alguém... Essa igreja estava fazendo um monte de besteira. Mas se alguém fez alguma outra besteira em contra de mim, desprestigiando o ministério, ferindo o corpo de Cristo, que é a carga que eu tenho, saiba uma coisa, eu estou orando para que vocês sejam abençoados e eu já perdoei esse tal na presença do Senhor. Então, segundo ponto de alguém que está crucificado, essa pessoa é inofendível. E essa é a imagem de Jesus na cruz. Para você entender como viver crucificado, só tem que olhar para Cristo na cruz. Como que ele estava? Número 1, não tinha nada para esconder para ninguém. Número 2, como é que ele estava? Intercedendo por aqueles que estavam agredindo ele. Estava sendo inofendível. Mas número 3, um crucificado sabe quem ele é. Ele sabia quem ele era, porque aquele ladrão que estava do lado dele na cruz disse o seguinte: se tu és o Filho de Deus, por que você não desce da cruz e se salva? E também tinha fariseus lá embaixo, gritando para Jesus em Mateus 27. Você que falou que derrubaria o templo de Deus em 3 dias e reedificaria o templo, salve-se a si mesmo. Se você é o Filho de Deus, desça da cruz. Eu vou buscar aqui para vocês, porque estão com cara de que não estão acreditando em mim, mas tem um fariseu provocador aí debaixo da cruz. Vamos lá. Aqui, ó, Mateus 27:40. E dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Gente, alguém que está crucificado, número 3, sabe quem ele é e não precisa provar nada para ninguém. Você não anda por aí manifestando o poder de Deus para provar para os outros que você é mais importante do que os outros. Você simplesmente ama o que Deus ama os perdidos, ama as pessoas, e Deus te empodera e respalda aquele poder, aquele amor. Você sabe quem você é. Você está crucificado juntamente com Cristo. A tua identidade está fundida, está fusionada à identidade de Cristo. Então, tudo que ele é e representa nessa terra, por meio da igreja, se completa. Por isso que a igreja é a plenitude daquele que tudo o enche em todos. Quem é aquele que tudo o enche em todos? O próprio Cristo. Cristo é tudo em todos depois da cruz, dentro da igreja. Já não é mais Joaquim, já não é mais Mateus, já não é mais Hudson, já não é mais Everton, já não é mais Renan, já não é mais João. Agora é Cristo em nós. E você tem que estar firmado nessa identidade. Joaquim é um cara que tem princípio e fim, que é destrutível. Quem atirar contra mim pode me matar, mas maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. E eu tudo posso naquele que me habita e me fortalece. E eu dependo da aprovação daquele que me habita e me fortalece. E eu vivo a vida daquele que me habita e me fortalece. E aquele que me habita e me fortalece vive a minha vida e me substitui dia após dia. Então eu não preciso descer da cruz para provar nada para ninguém. Ponto número 3. Então, alguém que está crucificado sabe muito bem quem ele é. Tem a sua identidade definida. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Não, meu amigo. Primeiro que se eu desço da cruz, eu não seria o Filho de Deus. E segundo, eu não tenho que te dar satisfação. Eu tenho que cumprir a vontade de Deus.
E a vontade de Deus é essa, que eu beba esse cálice, que eu passe por esse batismo e seja o redentor da humanidade. Então, olha só aqui, Paulo em 1 de Coríntios fala que tudo que ele é e tudo que ele faz não é ele, senão que é a graça de Deus nele. Então, gente, quando Deus muda o nosso homem, o nosso nome, e ele nos faz nascer de novo, ele quer substituir o nosso eu pela graça de Deus. E ele quer substituir o nosso eu por Cristo em nós. E isso é o que nos vai levar a fazer a vontade de Deus na terra. Vou um pouco mais rápido porque o tempo está correndo. 4. Um crucificado tem sede das coisas eternas. Ó, aqui eu vou tomar água porque estou com sede. Mas faça de conta que esse copo aqui contém coisas eternas. Um crucificado está o tempo todo com fome e com sede das coisas eternas. O que Jesus falou na cruz em João 19:28? Para que a escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. Vamos ver essa escritura? Gente, é muito boa. João 19 relata a cruz desde uma perspectiva muito diferente dos outros 3 evangelhos sinópticos. Mas João, olha o que ele coloca aqui. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, ele disse, tenho sede. Ele tinha sede de que a escritura se cumprisse. Ele tinha sede das coisas eternas, de cumprir o que estava escrito no livro sobre ele. Alguém que está crucificado tem sede de que Deus complete sua obra nele mesmo, em mim mesmo. Se eu estou crucificado, eu sempre vou querer mais. Eu vou estar lutando permanentemente contra esse espírito de estagnação, contra esse espírito de mediocridade, contra aquele espírito de, deixa só, meio termo. Medíocre é que é a metade da medida. Alguém que é completo em Cristo é aquele que dá a medida completa. Mas aquele que é medíocre em Cristo está em um grave problema. Porque aquele que tem, lhe será dado mais. Mas aquele que não tem essa sede pelas coisas eternas, é porque não está crucificado. O pouco que essa pessoa tem, lhe será retirado. Porque a pessoa não quer viver crucificado com Cristo. Quer viver um pouquinho para cumprir o que está escrito e outro pouquinho para cumprir o sonho dele. Então, um forte abraço, meu amigo Hudson. Deus te abençoe. Vou continuar. Faltam 3 marcas só para completar as 7 marcas do crucificado, mas esse vídeo eu deixo hoje à tarde mesmo no meu canal do YouTube. Tá bom? Um abraço, Hudson. Proximamente será ordenado pastor aqui na Tríplice Fronteira. Vamos ter o privilégio de ter ele ordenado aqui. O corpo te reconhece, irmão. Deus te abençoe. Vai na paz. Estamos juntos. Não mais que estamos juntos. Somos um, porque estamos crucificados. Amém? Então, temos aqui que Jesus disse em João 19:28, para que a escritura se cumprisse. Ele disse, tenho sede. Para que Roma desse a ele de beber aquela falsa adoração. Roma tipifica a religião organizada que dá de beber a Jesus aquilo que ele não quer, vinagre. Mas aquele que acredita no Senhor, do seu interior fluirão rios de água viva, que vão dar de beber ao Senhor, como diz João 4, a mulher do poço, me dê de beber. Mas vão dar de beber o que ele quer receber, o que vem dele e volta para ele. Então, gente, se você e eu estamos crucificados, vamos ter uma vontade de viver a eternidade aqui na terra, de desfrutar as coisas eternas, de beber desse copo de água como se fosse eternidade. Quantos estão comigo? Quantos têm sede da eternidade? Isso é bom. Isso significa que você está crucificado. Quantos têm... Gente, isso está na prática. Quando o Espírito Santo te chama para orar,
Você dá uma voltinha pela Netflix ou você obedece e fala, sim, Senhor, vamos nessa carga que o Senhor quer. Entendeu? Quando o Senhor te chama a jejuar, o que você faz? Você escuta e parte direto para o jejum? Ou fala, mais 2 semanas de hambúrguer, de churrasco, e aí sim, Senhor, deixa que eu enterre o meu pai e depois eu te sigo. Alguém que está crucificado na prática, gente, a pessoa acorda e Deus fala, não encoste nessa caneta, e a pessoa não encosta, não, nem questiona, nem fala, Deus, por quê? Não, é isso, ponto. Então, ponto número 5, uma pessoa que está crucificada descansa no trabalho terminado. Tetelestai, Jesus disse na cruz, né? Em João 19, vamos continuar nesse mesmo versículo que a gente está, mas vamos do 28 até o 30, tá? Desculpa aqui que eu não tenho material bem feito, mas aqui, ó. Estava, pois, ali um vaso de vinagre cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo num hisopo, lhe chegaram à boca. Tá, a gente já entendeu essa parte. Vamos no 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, consumado está consumado. Isso aqui é a fé de um crucificado. É uma pessoa que descansa no trabalho consumado, que sabe que não depende do esforço dele, depende de Deus que habita nele. Tá entendendo? Você descansa, você entra numa dimensão de descanso maravilhosa, porque você entende que tudo está consumado. Está comigo? Faz sentido? Uma pessoa crucificada é uma pessoa que não anda estressada, que não anda nervosa, que não se abala pelas coisas que seus olhos veem. Estão comigo? Está apertado o final de mês está apertado, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu vou descansar nele. Se eu sei que eu não estou sendo um folgado, se eu sei que eu estou fazendo a vontade dele, se eu sei que a minha necessidade está embutida dentro da necessidade dele, eu vou continuar buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e eu vou descansar na provisão do meu Pai, que veste as flores do campo e dá de comer aos passarinhos do céu, quanto mais fará por mim, se ele é meu Pai? Não vale muito mais vós que os passarinhos e que as flores? Claro que sim. Então, uma pessoa crucificada descansa na convicção de que o trabalho já está feito. Está comigo? Essa é a marca número 5 de um crucificado. Jesus descansou na cruz. Gente, olha isso, olha essa cena, Jesus crucificado. Ele poderia ter pensado, meu Deus, um dos 12 já me traiu. Outro dos 12 acabou de me negar 3 vezes. O resto estão todos cheios de medo, como ovelhas sem pastor. Um foi para cá, outro foi para lá. Pipocaram todo mundo, saiu para todo lado, para todo canto, correndo. Só ficou João aqui aos pés da cruz. Sei lá, parece que tudo que eu fiz se perdeu. Os mesmos que comeram o pão que eu dei para eles, multiplicando pão e peixe, são os mesmos que estão me crucificando aqui. Se perdeu tudo que eu fiz, Deus. Mas ele, muito pelo contrário, na cruz, ele fala, consumado está. Entendeu? Ele descansa na sensação que produz aquela convicção de que você faz parte de um propósito eterno que está nas mãos de Deus. Se você está convicto, tem a convicção de que está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus te chamou a fazer. Gente, se aqui tem 3 pessoas ou tem 1 milhão, para mim dá na mesma. Aqui, quando terminar essa mensagem, eu vou falar, consumado está. Entendeu? Então, eu descanso na palavra que está trabalhando na minha casa, em vocês, em mim. Eu descanso em que Deus está revelando o evangelho do reino e a obra da cruz, e a igreja está sendo edificada. E aqui podemos ser poucos, mas vocês estão chegando a muitas pessoas. Está entendendo? Isso está fora do meu alcance, está fora do meu controle, e está fora da minha incumbência, porque está dentro dos planos de Deus, tá ligado? Então, gente, eu descanso e você descansa.
porque você está crucificado juntamente com Cristo e você vive a vida que vence, a vida daquele que é mais que vencedor, que é Cristo em nós, que nos torna mais que vencedores por meio do seu amor. Então, vamos já chegando na penúltima marca de um crucificado. Gente, essa aqui é demais. Um crucificado, número 6, um crucificado sempre tem expectativa de demonstração do poder de Deus. Sempre, sempre, sempre. Eu fiz uma enquete no meu Instagram e fiz uma pergunta meio boba, né? Os enquetes que eu estou fazendo ultimamente são muito bobos, porque eu fiz alguns enquetes difíceis e me questionaram por que isso faz tão difícil, ninguém responde. Faça enquete mais fácil. Tá, eu perguntei. Eu peguei aí um gancho do Evangelho de Mateus, quando fala que estes sinais seguirão os que creem, e falei, você acredita e espera por isso quando você está pregando o Evangelho? Você espera uma manifestação do poder de Deus na conversão da pessoa? Você está esperando uma libertação, uma cura, um milagre? Está esperando que a pessoa abram Deus os olhos do entendimento da pessoa de uma maneira sobrenatural? Ou você está desejando que a pessoa não te peça para orar por uma coisa muito difícil, porque vai sair das mãos tudo, e aqui a mensagem está ficando um pouquinho... Gente, um crucificado espera a manifestação do poder de Deus. E Jesus na cruz, ele falou, fica tranquilo, daqui a 3 dias eu volto. Eu estou confiado no poder da ressurreição. Mas tem outros exemplos, como por exemplo Paulo, que primeiro entra a pregar no aerópago grego com a sabedoria e bababá, e todo mundo, quando ele começa a falar da ressurreição, todo mundo ri dele. Mas na próxima cidade que ele vai, ali dentro de Atenas, é Corinto, e lá ele diz, eu me propus pregar só uma coisa, Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. E eu não fui para vocês com palavras persuasivas de humana sabedoria, senão com demonstração do Espírito e do poder de Deus, para que vossa fé não esteja alicerçada na sabedoria dos homens, senão no poder de Deus. Eu tenho essa convicção quando eu prego. Você tem essa convicção? Está esperando tamanha manifestação? Eu vou fazer a pergunta mais simples. Gente, você gosta de ser desafiado? Gosta de pôr o poder de Deus à prova? Vou dar um exemplo aqui. Acho que o Everton já escuta o testemunho esse, mas vou contar aqui para vocês que estão. Eu fazia 99 com meu carro, trabalhava na 99, é que nem Uber. E em uma dessas, eu sempre orava pelas pessoas. 99 foi um campo missionário para mim. Tudo é o campo missionário, né? Mas aí um dia subiu no carro um menino que tinha 18 anos, de nome Vitor, que ele estava incursionando, estava começando no espiritismo. E eu busquei ele uma sexta-feira, quase 1h30, 2 da manhã, não é uma boate, mas é um desses locais aqui em Foz que fumam narguilé, né, Everton? Qual que é o nome daqueles lounges? É isso aí. Isso. Aí, É de então, arguile, né? isso. O Lounge, menino eu acho. saía na boa daquele lugar, só que ele estava com o joelho destruído e tinha uma muleta, tá? Ele estava com um problemão no joelho, tinha uma muleta, ele tinha que ser operado e papapá. E quando ele entrou no carro, o Espírito Santo me disse, ora por ele, não deixe que ele desça do carro sem você orar por ele, porque eu quero curar ele. Então, eu comecei a conversar com ele, comecei a dialogar com ele na boa, e enquanto eu me abri um pouco para falar com ele, ele começou a me falar sobre espiritismo. E ele tentou me convencer para eu me tornar espírita. E ele falou, cara, eu conheci Deus no espiritismo. Eu falei, sim? Como que você conhecia Deus no espiritismo? Cara, eu tô indo numas reuniões onde você entra numa sala e os quadros que estão lá começam a virar assim. Tem pratos que às vezes voam um pouquinho assim da mesa. E isso é poder, mano. Isso é poder. Aí está Deus. Aí tem que estar Deus. Aí eu falei,
Ah, mas eu também conheço Deus, o que eu creio que é Deus, o Deus verdadeiro. E aí eu comecei a falar, o Deus verdadeiro é o Deus que perdoa os teus pecados, é o Deus que tira a culpa do teu coração. Um prato voando pelo ar não pode perdoar os teus pecados. Um quadro virando na parede não consegue tirar a culpa do teu coração. O prato não tomou o teu lugar na cruz por você e não tem remissão de pecados no sangue do quadro que está na parede. Você e eu precisamos de um Salvador. Esse é o Deus que eu conheço e você acessa ele por meio de Jesus Cristo. E aí ele falou, não, mas eu tive uma chateação com um pessoal da igreja católica, não sei o que, um padre que não sei quanto. E aí ele falou, vamos lá nos espiritistas, cara, você tem uma fé boa, vai funcionar contigo o poder dos espíritas. Aí eu falei, não, mano, escuta o seguinte, e esse poder do quadro, que aconteceu no teu joelho? Aí o cara falou, eu estourei aqui o ligamento jogando futebol, não consigo nem mexer a perna, não sei o quê. E aí, o Deus, o poder espírita, ele não te cura? E aí ele falou, pô, mano, na moral, não, eu tô assim. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, porque já faltavam 3 minutos para terminar a corrida, eu tava virando na rua da quadra da casa dele. Aí eu falei o seguinte, mano, vamos fazer, porque já a gente começou como que se estressar na conversa, tava muito Cristo contra aquele demônio, Cristo contra aquele demônio. Aí eu falei, cara, faz o seguinte, eu te proponho aqui o seguinte, se tudo que eu preguei para você agora é verdade, agora eu oro por você no nome de Jesus e ele te cura o teu joelho. Se o que eu preguei é mentira, não vai acontecer nada no teu joelho. Vamos fazer a prova? E aí você pergunta para mim, cara, que ousado, como que você chegou em tal ponto? Não sei. Eu só sabia que o Espírito Santo me disse que orasse por ele, Tua né? fé, Oi? a tua fé Exatamente. moveu montanhas, Então, e também é quebrou cruz. correntes. Exatamente. Mas também é cruz, porque eu sabia que eu não tinha nada a perder. Eu não estava nem aí com o custo da corrida, os quilômetros da corrida, já tinha tudo estourado, meu plano de tirar tantos reais por dia em corridas. Não era para isso, era para que esse cara se convertesse. Aí eu coloquei a mão sobre ele, orei, o joelho fez trac. Pai, em nome de Jesus, mostra para ele que tu és o Deus real. Cura ele em nome de Cristo Jesus. Amém. Faça o que o Espiritismo, faça o que os espíritas não puderam fazer. Agora, pum, o cara recebe a cura, sai do carro pulando, joga a muleta, volta a entrar no carro. Eu sento com ele na porta da casa dele, no meu carro, pego uma Bíblia que eu tinha aí na gaveta e comecei a pregar para ele. E eu falei, cara, ele recebeu Cristo. E assim, eu falei, mano, você não tem uma intenção errada. Você quer se encontrar com Deus, só que você pegou o caminho errado. Isso que você tá é uma doutrina de demônios. É só uma distração. Mas se você quer se conectar com Deus verdadeiro, olha para o teu joelho. Aí você tem a chave, aquele nome que é o caminho ao Pai. Cristo não é o caminho ao céu, é o caminho ao Pai, a realidade de Deus, a pessoa de Deus. E aí o cara, meu, ele tava chorando, velho. Foi incrível, foi incrível. Mas eu aí me dei conta, para compor isso que eu tô falando hoje aqui, que faz sentido. Um crucificado espera a manifestação do poder de Deus. Quando você prega e evangeliza, eu tô esperando, cara, que alguém me desafie a orar por algo difícil. Porque aí vamos ver qual Deus verdadeiro. E eu estou confiado que o nosso Deus é o Deus verdadeiro, que Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Eu estou confiado que a verdade vai respaldar a própria verdade. E os milagres e curas, eles não vêm para confirmar a minha doutrina, vêm para confirmar que Cristo morreu por nós na cruz e opera poder de sinais e maravilhas, confirmando a palavra dos que pregam o evangelho verdadeiro. E isso tem que ser uma convicção no nosso coração. Foi uma convicção no coração do apóstolo Paulo. Ele cansou de debater com os gregos no aerópago grego. Riram dele quando ele falou: por ali vocês têm um altar
ao Deus não conhecido, eu venho pregar aquele Deus não conhecido, papapá, tudo bem, até que ele falou da ressurreição, do tribunal de Cristo e da era vindoura. Quando falou dessas três coisas, os gregos tomaram ele como se estivesse, tipo, de brincadeira. E aí, chegando em Corinto, falou o seguinte, aqui a estratégia muda, vou entrar com demonstração do Espírito e do poder de Deus, para depois explicar o que aconteceu e quem é o Deus que manifestou tudo isso. Estão comigo? Terminamos aqui. Última convicção de um crucificado, última marca de um crucificado. Deixa eu fazer até aqui um resumo bem express, bem rápido. Primeiro, um crucificado não tem nada que esconder. Segundo, um crucificado é inofendível, é um intercessor, é mais do que um perdoador. Número 3, um crucificado sabe muito bem quem ele é, em quem ele está, em Cristo. 4, um crucificado tem sede das coisas eternas. 5, um crucificado descansa na convicção de que o trabalho já foi consumado por Cristo na cruz. E número 6, um crucificado espera a demonstração do Espírito e do poder de Deus. E 7, a última marca de um crucificado sabe que o melhor está depois da cruz. Porque essa leve tribulação momentânea só produz em nós um mais excelente e eterno peso de glória. E eu quero ler para vocês, quero deixar de presente, 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 11 ao 13. Fala sobre o nosso peregrinar aqui, sobre a nossa caminhada como seres crucificados na igreja e a recompensa e o galardão que isso tem na era vindoura. Vou ler aqui para vocês. Vamos lá? 2 de Timóteo 2, 11 ao 13. Palavra fiel é esta. Escuta, Paulo está falando aqui para Timóteo, olha, vou te mandar a real, está falando. Palavra fiel é, vou te falar na moral, uma coisa que é verdade. Que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Aqui já está falando da era vindoura, de reinar com Cristo no milênio, tá? Mas, se sofremos com ele e vivemos aqui os processos e atravessamos a cruz, se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Está comigo? Se morremos com ele, aqui está falando da cruz, de viver crucificado, também com ele viveremos. Claro, alguém que está crucificado manifesta em Cristo o poder da ressurreição. E ponto e vírgula, uma outra ideia que se desdobra da primeira. Se sofremos, também com ele reinaremos. Claro, todo mundo gosta de falar que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Jesus Cristo, mas ninguém fala a outra parte que diz Romanos, que diz, se é que juntamente com ele padecemos, porque através de muitos padecimentos vos é necessário herdar o reino. Gente, fala para mim se não é demais. Estou buscando a palavra que diz co-herdeiros de Deus, né? Estou buscando aqui Romanos 8, 17. Ó, aqui, a última coisa que eu solto, e eu já desci, já soltei tudo que eu tinha para falar por hoje. Como disse o Fábio, vou descendo a marcha aqui, vou me tranquilizando um pouco e vou fechando com esse versículo aqui. Ser glorificado fala do milênio também, uma glória que vem junto com a ressurreição. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Posicionalmente, ainda não somos herdeiros em substância, somos herdeiros em essência.
Não somos herdeiros literalmente, somos herdeiros espiritualmente. Isso está certo. Isso movimenta coisas para essa era. Mas na era vindoura ele nos dará como herança as nações da terra. Mas o que diz aqui? Herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, porque ele é como se fosse nosso irmão mais velho. Se é certo, essa parte ninguém gosta de ler. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aqui, no padecimento, está o fator sustrativo da cruz, o polo negativo da pilha, e na glorificação está o fator aditivo da pilha, o polo positivo, mais. Aqui tem padecer, menos de mim, ser glorificado, mais dele. E tem outro texto em 2 de Coríntios que eu gosto muito, que diz, porque esta leve tribulação momentânea somente produz em nós um mais eterno e mais excelente peso de glória. Pessoal, isso foi tudo por hoje. Vamos abrir agora os microfones, mas eu vou encerrar o vídeo aqui mesmo.